tinha apenas uma dúvida, digamos assim. A propósito da sua reconstrução, digamos assim, da teoria da soberania de Carl Schmitt, que identificou como solução comunitária. Está na enfim, é uma derivação dessas soluções. É uma derivação dessas soluções. E, portanto, enquanto solução comunitária contraposta ao Estado soberano, digamos assim, da vertente bodiniana, não é? Porque o Estado schmittiano não estaria federado à diversidade. Então, eu apenas tinha uma curiosidade, não? Só para a hora da discussão, digamos assim, não quero defender esta posição. Se não seria possível também dar uma interpretação da teoria da soberania schmittiana que não seja comunitária, neste sentido, no sentido que a relação, que a contraposição entre amigo e inimigo, enfim, é uma contraposição que pode, de qualquer maneira, federar diversidades, no sentido em que, por exemplo, a relação amigo-inimigo entre os franceses e os alemães federou, na altura da Primeira Guerra Mundial, as comunidades da República Francesa, quer dizer, os franceses católicos, os franceses protestantes, os socialistas e os conservadores. A União Sacrée foi uma união, o socialismo da guerra dos franceses e o socialismo da guerra dos alemães, funcionou, federou as comunidades francesas e as comunidades alemãs exatamente em função desta contraposição amigo-inimigo. Portanto, se não seja possível, digamos assim, dar uma interpretação não comunitária, no sentido da distinção clássica de Gemeinschaft, uma distinção não comunitária da teoria da soberania dos mitos. E depois tenho apenas uma curiosidade, que tem a ver com a sua investigação. Se chegou a, digamos assim, considerar o conceito de soberania nos processos constituintes, numa altura em que o processo de soberania, por um lado parece haver um vazio, digamos assim, de soberania, e por outro, o momento genético da soberania do Estado. Era só uma curiosidade. Relativamente à questão de Carl Schmitt, a sua questão é muito interessante. Vamos lá ver, a separação amigo-inimigo em Carl Schmitt leva a uma decisão. Leva a uma decisão em que os parâmetros são fornecidos pela própria decisão. Mas há qualquer coisa que Carl Schmitt vai buscar, que é, lá está, um suposto instinto dos seres humanos de se agruparem em grupos e de se gladiarem mutuamente. Eu julgo que isto confirma a minha ideia de que o que está aqui é a própria negação da ideia de soberania. Lá está. Porquê? A soberania, mesmo em Hobbes, a soberania não corresponde linearmente à natureza. Ela corresponde a uma superação da natureza. Não é? A federação na diversidade é uma federação em que os homens transcendem a sua natureza primigénia, a sua natureza primitiva. E eu estou aqui a basear muito na crítica que Strauss fez a Carl Schmitt e ao conceito político. O Estado em Carl Schmitt é uma projeção linear da natureza humana, em que os seres humanos, em que a federação não releva que os seres humanos criam uma unidade política, em que transcendem essa sua tendência primitiva para a cisão, não é? Mas em que projetam essa sua cisão num novo tipo político que leva dessa tal cisão amigo-inimigo. E portanto eu julgo que aqui, mais uma vez, está aqui, não é algo que honra o projeto de Baudin, mas é a própria negação desse projeto de... Digamos que é a contraposição, desculpa, entre uma solução organicista e uma solução construtivista. Pois, eventualmente, enfim, lá está, mas eu tenho alguma dificuldade com o termo construtivista. Sim, bom, digamos assim. E acho que Locke também não gostaria muito do termo construtivista. Mas enfim. Depois, relativamente à questão do poder constituinte, é uma questão. Lá está. A soberania é uma norma. E essa norma qualifica, numa primeira
primeira fase, o poder do rei. Numa segunda fase, ela qualifica o poder constituinte. Não é? Sendo que esse poder constituinte, para que obedeça, e eu aqui, a teoria do poder constituinte me parece mais cabalmente, mais conseguida, é a teoria de Maurício Abreu. O que é o poder constituinte? Ele associa a teoria do poder constituinte à teoria da instituição. O poder constituinte é a materialização de um poder de uma ideia de ordem, não é? E consuma-se no momento da adesão por um povo a essa ideia de ordem. Isto lá está. É perfeitamente contínuo relativamente à tese de Baudin. E lá está. Nós podemos dizer aqui que, na ideia de poder constituinte, enquanto materialização de um poder por um poder e adesão por um povo a uma ideia de ordem, nós temos pleno atingir do projeto de Baudin. É aí que, mais ainda do que no poder do rei, que se materializa, que se consuma o projeto de Baudin. Muito obrigado por esta